Capítulo 27. Venho de um avião que caiu nas montanhas. No sábado 16 de dezembro, Nando e Roberto levantaram cedo. Sentiu-se descansados e, depois de deixarem secar os sapatos e as botas, começaram a escalar em direção ao topo pelos degraus escavados no dia anterior. À medida que subiam, o ar ficava mais rarefeito. Sentiam como se o coração saísse pela boca. Tinham de parar a cada 10 passos. Levaram quase 3 horas para chegar ao topo. E agora que tinham decidido prosseguir, a paisagem parecia ainda mais imensa e desolada. Um viu o medo nos olhos do outro. Nós sempre seremos amigos, disse Nando, sem saber se estava fazendo uma previsão do futuro ou uma despedida. Sempre, respondeu Roberto, por mais íngreme que seja a encosta. Avançaram pela beirada rochosa e começaram a descida, descobrindo que descer era bem mais perigoso que subir. Levaram 4 horas para descer 50 metros. No final, as pedras deram lugar a algumas ladeiras com uma camada espessa de neve. Caminharam por meia hora e chegaram a um paredão de gelo que os obrigou a retroceder. Em outra ocasião, desembocaram em um precipício, o que também os levou a voltar pelo mesmo caminho. Depois de descerem 200 metros, o terreno se alterou abruptamente. Como a face oeste da montanha estava exposta ao sol da tarde, diferente da face leste, surgiam superfícies rochosas em que a neve havia derretido. O solo seco permitiu que avançassem com mais facilidade, porém, devido às pedras soltas, depois de poucos passos perdiam o equilíbrio e tinham de se agarrar nas rochas para não rolarem costa abaixo. Após 2 horas, chegaram a uma área com uma espessa camada de neve, onde tinham de pisar na superfície dura com cuidado para não escorregar. Sem que Roberto percebesse, Nando se sentou sobre uma almofada, deu um impulso com os cotovelos e começou a deslizar pela descida. Depois de poucos metros, atingiu uma velocidade vertiginosa, pois a rampa tinha uma inclinação de 70 graus, algo que ele não tinha percebido quando estava no alto. Para diminuir a marcha, enfiou o tubo de alumínio na neve e afundou os pés, mas isso não serviu para nada, e além do mais, ele temia rolar para frente. Continuou descendo numa velocidade cada vez maior, sem bater nas rochas, por mero acaso, até se chocar mais adiante com um banco de neve que não encobria nenhuma rocha, o que amorteceu o impacto frontal. Do alto, Roberto olhava espantado para o que havia acontecido, pois pensou que o outro tinha morrido ou quebrado todos os ossos quando se estatelou, e ele viu voar neve para todos os lados. Logo Nando emergiu da neve, todo branco, e sinalizou com gestos que estava tudo bem. Roberto meneou a cabeça. — Que loucura! Gritou. Finalmente os dois pararam. Roberto queria descansar, comer alguma coisa e costurar o saco de dormir, que na noite anterior apresentara um rasgo num dos lados pelo qual tinha entrado tanto frio que uma parte de seu corpo ficara entumecida. No dia seguinte, domingo, 17 de dezembro, os dois continuavam descendo a ladeira. Sentiam um entorpecimento nas pernas o tempo todo. À tarde, chegaram à parte inferior da montanha, onde encontraram a entrada do vale que tinham avistado do alto. Com a altitude menor, eles respiravam melhor, o que trouxe de volta um pouco de força. A neve da geleira tinha se fragmentado, formando pedras geladas que dificultavam a caminhada. Ambos sabiam do perigo que representava tropeçar naquela região. Se um deles quebrasse ou torcesse um tornozelo, o que impediria de continuar avançando, seria a morte na certa. Apesar de terem combinado que caso um se machucasse, o outro seguiria adiante, na verdade não sabiam o que fariam se isso acontecesse. Naquela tarde, Roberto percebeu que no final do vale o sol ficava fora do alcance de sua vista, mas que não havia sombras cobrindo a área que ficava atrás da montanha que tinham pela frente. Se não conseguimos ver o sol daqui, como é que aquele raio de luz está entrando? Perguntou. Nando o observava, sem entender seu raciocínio. Isso quer dizer que essa é a saída da montanha, exclamou Roberto. Significa que mais à frente é mais baixo, que esta é a entrada e que finalmente estamos saindo da parte alta. Nando não disse nada, mas sorriu. No dia seguinte, segunda-feira, 18, 7º dia da expedição, a neve começou a diminuir e surgiram mais rochas, ainda rodeadas por alguns remendos de neve. Naquela tarde, Nando, que ia à frente, parou de supetão, esperou por Roberto e fez sinais para que ouvisse. Ouvia-se nitidamente o som de uma queda da água ao longe. Um pouco mais adiante, o vale por onde caminhavam se bifurcou. Era o Y que tinham avistado do alto da montanha. Por acaso, optaram pelo lado esquerdo, até encontrarem um paredão de gelo de onde brotava a água de uma fenda.
Dali de onde estavam, podiam ver que essa corrente de água, com metros adiante, transformava-se numa torrente impetuosa que avançava por uma garganta em direção ao oeste. Estavam diante da nascente de um rio. Decidiram caminhar junto a ele para que os conduzisse até a desembocadura. No entanto, a caminhada ao lado do rio era mais difícil ainda, pois o terreno estava coberto de enormes pedras arredondadas ou irregulares, que em alguns casos eles tinham de escalar. À medida que avançavam, o rio se alargava, ganhando em volume e velocidade. A neve acabou de modo repentino e eles puderam caminhar em terreno seco. A certa altura, Roberto se deteve, surpreso. Diante dos seus olhos, a meio metro, havia uma lagartixa, olhando fixamente. Era o primeiro ser vivo que via. Percebeu então que, ao deixar de ver neve, ele deixava de ver a morte. Havia lagartixas, água e um pouco mais adiante uma mistura de pasto, musgo, erva e junco. Embora fosse um lugar extremamente árido e abandonado, parecia-lhe o paraíso. Ao entardecer, avistaram ao longe, junto a algumas árvores, 2 vacas. Pela primeira vez desde o acidente, foram tomados por uma sensação totalmente nova. Talvez não morressem. Pouco depois encontraram uma trilha estreita onde vêm pegadas de animais. Mais adiante, o primeiro sinal claramente humano, pois Nando argumentava que aquelas vacas podiam ser chucras ou selvagens. Uma lata de sopa, vazia e enferrujada. 200 metros à frente, encontraram uma ferradura de cavalo. Mais tarde, voltam a ver vacas e algumas árvores abatidas a machadadas. Sob essas lenhas cortadas, eles estenderam um saco de dormir e se deitaram com uma sensação estranha em todo o corpo. — Será que vamos viver? Pergunta Roberto a Nando. — Parece que sim, responde Nando com um sorriso que havia tempos Roberto não via. Na manhã seguinte, os dois estão exaustos, como se não tivessem descansado. Sentem dores nas pernas e nos pés. Descobrem que mais adiante, o curso de água que vinham seguindo, o rio Azufre, se liga a uma outra corrente que desce pelo outro lado da montanha, ambos convergindo numa gigantesca cascata. Toda a serenidade com que tinham dormido se transforma de repente em espanto. Estavam presos entre 2 torrentes de água. Voltaram para trás a fim de tentar cruzar o primeiro rio num trecho mais estreito e com a correnteza menos forte, com uma pedra no meio pela qual podiam saltar sem tocar na água. Mas quando jogaram as mochilas da rocha para outra margem, uma delas caiu na água, ficando presa apenas pela alça. Com o choque, a garrafa de rum quebrou, impregnando a carne com o sabor do álcool. Paralelamente, com a temperatura mais elevada, a carne começava a se decompor, adquirindo uma coloração esverdeada. Naquela tarde, surgiu mais uma novidade. Eles encontraram troncos e galhos soltos e conseguiram fazer fogo. Secaram a roupa úmida e estenderam o saco de dormir próximo ao braseiro. Estavam perplexos, sentados junto ao fogo, observando a silhueta gigantesca da montanha. De uma hora para outra, toda a perspectiva mudava. Os moribundos de ontem eram agora 2 jovens que conseguiam sorrir. Na terça-feira, 19 de dezembro, eles pararam ao meio-dia para descansar. Ao final do dia, chegaram à base de um altiplano. Nesse local, o leito do rio torrencial chegava a 30 metros de largura. Acompanharam junto a um monte com árvores baixas e atarracadas. Na manhã de quarta-feira, 20 de dezembro, 9º dia da expedição, estavam tão cansados que, para poder continuar andando, decidiram abandonar parte da carga que já consideravam desnecessária, como o saco de dormir e a carne que estavam no fundo das meias, mais esverdeada e decomposta do que a que estava na parte superior. Com menos peso, seguiram andando pelo vale, mas se alarmaram quando não encontraram mais nenhum vestígio de civilização. Começaram a andar em zigue-zague, mas se até então achavam natural improvisar o caminho, agora que tinham resgatado a esperança de continuar vivos, isso lhes parecia alocado. Por fim, encontraram outra trilha, formada por cascos de animais que avançava ao longo do rio, e pouco depois desembocaram num vale onde havia 2 cavalos num pasto. O contato com alguma pessoa era iminente. Roberto começou a cambalear, curvado para frente e apertando o estômago. Acometia-o uma forte diarreia, produto, segundo acreditava, da carne estragada que tinha comido. A partir daí, Nando teve de levar as 2 mochilas e andar mais devagar, até que no fim da tarde depararam com um curral feito de pedras e uma porteira rústica de madeira. Roberto ficou muito impressionado ao tomar contato com algo que era fruto do trabalho humano.
pois embora tivessem visto antes alguns indícios, árvores abatidas, a lata enferrujada, a ferradura, chegar a essa porteira rudimentar que algum homem havia construído com arame e ver ao redor algumas pegadas de botas, deixou-o muito emocionado. Nando começou a percorrer toda a área para encontrar a passagem por onde saiu o cavalo, enquanto Roberto permaneceu sentado numa grande pedra, olhando para o leste, para a cordilheira. Nando voltou 1 hora mais tarde com uma notícia ruim. Estavam cercados por 2 rios caudalosos, impossíveis de atravessar. A novidade não alarmou Roberto, pois aquele homem e aquele cavalo, cujos rastros eram recentes, tinham de ter passado por algum ponto. Pediu a Nando que trouxesse lenha para fazer uma fogueira e pensar com calma. Mas quando Nando andou alguns metros na pradaria, ouviu a voz aguda de Roberto, naquele tom de falsete que aflorava quando ele se exaltava. Um homem a cavalo! Um homem a cavalo! Nando virou-se e viu Roberto parado sobre a pedra, exaltado, apontando para o rio. Corra! Gritou Roberto. Ele vem do outro lado do rio, a uns 300 metros. Nando desceu rumo ao rio, enquanto Roberto indicava a direção onde tinha visto o cavaleiro. Roberto se arrastava atrás dele, com a mão na barriga. Juro que vi! Eu vi! Exclamava. Nesse instante, Nando olhou na direção do rio e, com efeito, viu um homem a cavalo, a uns 200 metros dali, com o chapéu de abas largas, cavalgando vagarosamente, descendo a montanha. Os 2 começaram a gritar como loucos, enquanto Nando também saltava e agitava os braços. Socorro! Socorro! Nosso avião caiu! Um avião! Ajude! A gritaria soou como estrondo em meio ao silêncio da montanha. O cavaleiro parou e ficou quieto ao observá-los. Eles continuavam saltando e gritando, simulando as asas de um avião com os braços e repetindo a palavra avião, até que Nando se ajoelhou e uniu as mãos em um gesto de súplica. Depois correu até a margem do rio, quando praticamente já não se conseguia ver mais nada, temendo cair na água ou em algum barranco. O cavaleiro então retoma a sua marcha e, instantes antes de a luz desaparecer, grita uma palavra que Nando e Roberto identificam claramente, apesar do barulho da correnteza do rio. Amanhã! Escurece de repente e os 2 voltam para o local onde tinham deixado as mochilas, junto à porteira e às pegadas do cavaleiro. Procuram um abrigo sobre as árvores e acendem uma fogueira. Estão tão felizes que trocam tapas nas costas, rindo sem parar. Apertam os punhos, erguem os braços e olham para o céu, como que comemorando. Ele disse amanhã, não foi? Perguntou Roberto. Eu ouvi, não tenho nenhuma dúvida, respondeu Nando. Foi amanhã, não foi? Perguntou novamente Roberto. Por um momento, antes de dormir, eles voltam a ficar em dúvida. Será que ele vai voltar? Pergunta Nando. Por que ele nos abandonaria? Questiona Roberto. Talvez pense que somos ladrões de gado. Veja nossa cara, responde Nando. Decidiram montar guarda ao longo da noite, revezando-se a cada 2 horas, de forma que um sempre estivesse acordado por causa de um homem aparecer de novo. No entanto, ao ver Nando dormindo tão profundamente, Roberto teve pena de despertá-lo e ficou ele próprio acordado, olhando para todos os lados, a fim de detectar qualquer movimento que aparecesse. Enquanto isso, sua mente se encheu de pensamentos e recordações. Ele observava as patéticas meias de rugby com carne humana semi-apodrecida. Pensou em tudo o que haviam tido de sacrificar na montanha e, com esses pensamentos, adormeceu. Ao despertar, sobressaltado, chamou por Nando para que visse o que havia do outro lado do rio. O cavaleiro tinha feito uma fogueira gigantesca para que eles o vissem. Nando saltou como uma mola e correu até a margem do rio. Nando não conseguia se mover. Estava como que enrijecido pelo cansaço e pela diarreia. Ao chegar à margem, viu 3 homens sentados ao calor do fogo, do outro lado, a pouco mais de 30 metros. O do chapéu de abas largas se levantou e se aproximou da margem com a mesma calma do dia anterior. Nando tentou gritar, mas o barulho do rio sufocou suas palavras. Apontou para o céu e voltou a gesticular para indicar a queda do avião. O camponês tirou um papel do bolso, escreveu alguma coisa, amarrou o papel e um lápis numa pedra com um barbante e jogou-o para o outro lado do rio. Nando o pegou e, com as mãos trêmulas, arrebentou o barbante, desdobrou o papel e leu o seguinte: Está chegando um homem que mandei ir até aí. Diga o que você quer. Nando escreveu uma mensagem no verso da mesma folha com o mesmo lápis. Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Estamos andando há 10 dias. Tenho um amigo ferido lá em cima. No avião, existem mais 14 pessoas feridas.
Temos que sair rápido daqui e não sabemos como. Não temos comida, estamos fracos. Quando vão nos pegar lá em cima? Por favor, não conseguimos nem andar. Onde estamos? Aproximou-se da margem e atirou a pedra com toda a força que tinha. O homem pegou o bilhete, leu e fez alguns sinais com as mãos para acalmá-lo, como que dizendo, já entendi. Antes de partir, foi até o cavalo, pegou alguns pães e um queijo, envolveu-os com um lenço junto com uma pedra e jogou tudo mais uma vez por cima do rio São José, um afluente do rio Açufre. Eram 7 horas da manhã de 21 de dezembro de 1972. Haviam-se passado 70 dias desde o acidente. Roberto enterrou a carne que tinha sobrado junto a uma pedra e disse adeus à Sociedade da Neve. 2 horas mais tarde, apareceu naquele lado do rio um camponês de traços mapuches, montando uma mula. Chamava-se Armando Cerda e trabalhava como peão para o homem do chapéu de abas largas, o tropeiro Sérgio Catalã. O camponês levava uma pá para escavar, pois precisava colocar 2 postes. Olhava para eles de modo reservado e falava em monossílabos, mas era evidente que ele estava ali para ajudá-los. Disse que voltaria para buscá-los dali a 2 horas. Voltou às 11 em ponto. Roberto subiu na garupa junto com ele, pois não conseguia mais andar, e Nando seguiu-os a pé. Pegou um caminho pelos rios e 1 hora depois chegara a uma eramada, com 2 pequenas cabanas rústicas de madeira junto a outro afluente do rio Açufre. Armando Cerda ajudou Roberto a descer da mula e pediu que se sentassem em bancos feitos com toras, enquanto ele e o outro camponês que estava na cabana, a quem Armando apresentou como Henrique Gonzales, ofereciam queijo de cabra, pão e um prato de porotos com riendas, feijão com macarrão e pedaços de carne, que Nando e Roberto, apesar da diarreia que o afligia, devoraram. Onde estamos? Perguntou Nando. Los Maitenes, respondeu Armando Cerda. Nenhum dos dois jamais esqueceria aquele nome pelo resto de suas vidas. Eles estavam na região montanhosa da província de Colchagua, no Chile. Armando explicou que eles usavam aquela cabana no verão, quando cuidavam dos rebanhos que pastavam no verde que se formava em meio à neve da montanha. Contou que todos ali trabalhavam para os donos daquelas terras, a família de Joaquim Guandarilhas. Sérgio Catalã, o capataz, tinha ido até o povoado de Puente Negro pedir ajuda, a 8 horas de distância a cavalo, mais algumas pela estrada, levando o bilhete que Nando tinha jogado por cima do rio São José. Às 6 da tarde, chegaram o tropeiro Sérgio Catalã e 10 policiais a cavalo, que não paravam de olhar, com estranheza, para Nando e Roberto. No comando estava o sargento Orlando Menares, que trazia nas mãos um rolo de corda. Também estava assustado, mas dissimulava esse sentimento falando. Tinham chegado em 2 caminhões até uma ponte do rio Açufre. Num dos veículos vinham os homens e no outro os cavalos. Depois cavalgaram até a cabana dos peões, entre os maitenes, junto a uma curva do rio. O sargento abriu um mapa no chão e perguntou onde estava o avião acidentado com os demais sobreviventes. Nando e Roberto estudaram o mapa e começaram a reconstituir o caminho que haviam percorrido. Encontraram um rio onde estavam. Com o dedo indicador, Nando chegou até a nascente do outro rio, o Açufre, depois do último vale, ao anterior, as geleiras, a neve e as montanhas gigantescas. Eles estão do outro lado, afirmou. Impossível! Aí é a Argentina, perto do Sosneado. É do outro lado da cordilheira, respondeu o sargento com um gesto nervoso. Eles estão do outro lado, reafirmou Roberto. Vocês não podem ter atravessado os Andes. Vocês não sabem ler mapas. Eles devem estar mais perto, voltou a insistir o chefe do pelotão. Eles estão lá, repetiu Nando. Afinal, o sargento admitiu que eles talvez estivessem certos, pois os 2 rapazes pareciam muito convencidos e estavam extenuados demais para mentir. Enviou 2 de seus homens a Puente Negro, que se comunicassem novamente com o destacamento de São Fernando e pedissem pelo rádio helicópteros a Santiago. Como não podiam voar de noite, teriam de aguardar até a manhã seguinte. Nessa noite, eles forneceram mais comida e abrigo a Nando e Roberto, que falaram por horas e horas, contando episódios da epopeia. Sérgio Catalã falou pouco, mas ouvia com atenção. Comentou que eles estavam com um cheiro de ervas da montanha. O dia seguinte amanheceu com uma névoa espessa, coisa que nunca tinham visto na cordilheira. Não conseguiam enxergar nada que estivesse a mais de 30 metros de distância. Às 9 horas, começaram a ouvir uma gritaria, um alvoroço enorme. Até então, só haviam escutado murmúrios, ventos, tempestades e água. O que é isso? Perguntou Roberto a Sérgio Catalã. O tropeiro deu de ombros. No meio da neblina, sujos de barro até os joelhos,
Começaram a aparecer dezenas de jornalistas com câmeras de televisão e máquinas fotográficas, microfones e gravadores para fazer anotações e entrevistas. Eu sou da BBC de Londres, gostaria que me desse uma declaração, disse o primeiro. Por quê? Perguntou Roberto desconcertado. Porque essa é uma história inverossímil. Todo mundo quer saber, disse o repórter enquanto os outros os filmavam e fotografavam. 1 hora depois, os 2 helicópteros chegaram a Los Maitenes. O comandante Carlos Garcia, o mesmo que desde o primeiro dia estivera à procura do Fairchild acidentado, olhava-os boquiaberto. Logo estendeu um mapa no chão e Nando e Roberto indicaram mais uma vez o ponto que já tinham assinalado para o sargento Orlando Menares na tarde anterior. É impossível, disse Garcia olhando para o comandante do segundo helicóptero, Jorge Massa. É isso mesmo, voltou a dizer Nando com mais firmeza, pois o resgate já estava demorando demais. Deem uma olhada e vejam que são os Andes. Nós não podemos sair para procurar esse pessoal às cegas. O único jeito é um de vocês vir conosco. Você vem? Perguntou Garcia olhando para Nando.